15 horas e 30 minutos, já informamos aqui que os Estados Unidos prorrogaram esse período de isolamento social até o final do mês de abril, dado o aumento de casos no país, a situação muito grave que o sistema de saúde já enfrenta em várias regiões, como em Nova York. Não adianta ser um país rico, ele não estava preparado para essa situação, ele não tem um sistema de saúde único, e nós vamos falar sobre essa situação agora com o economista e analista político Carlo Barbieri, que preside o Oxford Group nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Carlo, boa tarde. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Tudo certo, Carlo. Como é que você está vendo daí dos Estados Unidos essa situação toda? Você que mora na Flórida, você acha que é a medida correta? Como é que você está vendo o encaminhamento que tem sido dado pelo governo Trump a toda essa situação? Olha, é realmente uma situação interessante que a gente vê aqui, diferente de alguns países. Claro que cada país tem uma diferença, e cada país tem uma diferença, inclusive regional, muito grande, né? Aqui, você vê que a crise maior está no Nova York. Primeiro, que realmente não estava preparada, e segundo, que tentou manter uma abertura para a área comercial por um tempo maior do que a ciência orientava. O governo Trump tem uma posição pró-empresa, mas ele tem acatado muito a orientação dos seus assessores na área de saúde. Ele pretendia, inclusive, reabrir o comércio a partir da Páscoa, ou antes da Páscoa, mas voltou atrás porque, segundo os estudos, isso poderia levar a quase 2 milhões de mortes nos Estados Unidos. Mesmo assim, acho eu, a gente deve ter alguma coisa possível em torno de 200 mil mortes. O governo Trump tem atacado de todas as maneiras. Eu acho que nenhum governo está assistindo tanto a sua população e a sua classe empresarial como o governo Trump tem feito aqui. Foram 2,3 trilhões de dólares oferecidos para as empresas, as pessoas. Cada família vai receber pelo menos 1.200 dólares a partir agora da semana que vem. As empresas aéreas estão recebendo recursos. O FED, que seria o Banco Central aí no Brasil, liberou 1,5 trilhão de dólares para dar tranquilidade aos bancos na sua liquidez, e as empresas agora, com essa nova medida, a partir do Small Business Administration, ou seja, todas as empresas de menos de 500 empregados, têm direito a pleitear recursos de 50 a 100 mil dólares online, ou seja, não precisa correr por uma burocracia física ou presencial para obter esses recursos. Enfim, eu vejo que a população está confiante nas medidas do governo, ela está intranquila com relação ao esse vírus que vem da China, mas ela está vendo que há uma ação positiva, inclusive vencendo os embates ideológicos feitos pela oposição e levando a situação de expectativa e esperança realmente por parte da população e dos empresários em geral. Agora, do ponto de vista político, você acha que Trump pode sair muito prejudicado pela postura que ele assumiu desde o início? Porque algumas pesquisas apontam aí talvez uma perda de terreno, não é? Olha, veja, tanto aí no Brasil como aqui nos Estados Unidos, a gente vê que as pesquisas não transmitem exatamente a realidade, né? Porque se a pesquisa elegesse gente, o Trump não seria eleito, nem o Bolsonaro, né? Mas o que a gente pode verificar? Nós estamos com problemas aí no contato com o Carlo Barbieri, nós vamos retomar a conversa com ele. Carlo Barbieri, que vive na Flórida, ele é economista, analista político, ele preside o Oxford Group, e ele estava falando antes essa questão das pesquisas que já cometeram erros no passado, mas eu queria saber, Carlo, agora que retomamos a conversa, qual a sua percepção, então, em relação a esse cenário político nos Estados Unidos? Olha, eu acho que no momento a preocupação não deve ser tanto a questão eleitoral. O Trump está tomando todas as medidas possíveis e necessárias, certo? Ela está ganhando espaço na opinião pública pelo suporte que está sendo dado ao setor privado. E eu quero crer que as ações que estão sendo tomadas serão reconhecidas. Os Estados Unidos não estavam preparados para uma pandemia dessa, mas tem recursos para enfrentá-la, tanto no sistema de saúde, como no que diz respeito ao apoio à população e às empresas. E, ao final, a população vai decidir
mas as ações que a oposição tem tomado politicamente, você vê quando foi mandada essa proposta de 2 trilhões,2, a Câmara tentou boicotar a medida, exigindo 1.192 emendas no projeto, desde a criação de um Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais, até a ajuda a partidos e uma série de outras coisas, para evitar que fosse aprovado na velocidade necessária. E a população reagiu, fez e-mails, se comunicou com os próprios deputados democratas e acabaram cedendo e aprovando a medida em 4 dias. Então, é um jogo político, infelizmente. Eu acho uma tristeza que uma doença desse nível seja usada politicamente, mas, ao final, a população está vendo que a liderança do presidente tem se consagrado. Eu não estou aqui nem defendendo, nem aos democratas, nem aos republicanos, mas eu acho que o país está ganhando com essas ações que estão sendo tomadas. Carlos, tem a questão que você falou, por exemplo, do sistema de saúde, que pelo fato até dos países não estarem preparados, eles correm contra o tempo agora, né? Porque o contágio é muito mais rápido e a gente vê, por exemplo, Nova York com grandes dificuldades de já para atender a população de uma forma satisfatória, né? Inclusive com um navio que poderá atender outros doentes de outras doenças, não com o coronavírus, porque pode chegar um colapso, né? Olha, esse colapso é uma possibilidade real. O setor privado está reagindo muito rapidamente em termos de oferecimento de soluções, tanto na área de máscara como respiradores, mas imaginemos que 2 milhões de pessoas precisando de respiradores é muito mais do que a produção do país por um ano inteiro. Mas nos próximos 3 meses nós teremos uma produção maior nessa área de respiradores que o ano passado inteirinho. E foi feito um apelo pelo presidente ontem, no sentido de que os hospitais que têm alguma sobra, alguma reserva desse equipamento, cedam para os hospitais locais que não têm. E há uma solidariedade muito grande, você vê as pessoas entregando comida aos mais necessitados nas suas próprias casas, as pessoas de idade, e gradualmente está havendo um movimento de solidariedade muito grande. Ontem à noite nós tivemos aqui um fato bastante lindo na imprensa americana, enquanto que uma parte da imprensa se debruçava na questão de deixar a população totalmente apavorada com a questão, a Fox News, uma das redes de televisão, fez uma programação toda de entretenimento para as pessoas, com os melhores cantores do país, e arrecadando fundos para a alimentação dos mais necessitados. Eu acho que esse tipo de solidariedade da própria imprensa com a população em geral é um grande exemplo que poderia ser seguido, inclusive, no Brasil. E tem que ter solidariedade também. Agora, você tem informações de como é que está sendo o tratamento às pessoas de fora? Porque nós tivemos aí o registro de vários aviões que vieram dos Estados Unidos antes dessa questão toda da pandemia, trazendo de volta brasileiros que entraram nos Estados Unidos de uma forma irregular. Alguns estavam ficando no México até que conseguisse autorização para entrar nos Estados Unidos. E você imagina esse pessoal todo em trânsito. Como é que os Estados Unidos estão lidando hoje com essa situação? E tem muito brasileiro ainda de forma irregular aí nos Estados Unidos, né? Olha, eu acredito que pelo menos 1/3 do 1,5 milhão de brasileiros que esteja aqui, eles estão de forma irregular. Esses realmente são aqueles que a gente tem que dar maior solidariedade, maior apoio, porque esta ajuda que está saindo deve chegar 1.200 para cada pessoa, se são marido e mulher vai chegar a 2.400, mais 500 mil por filho. Esses cheques não vão chegar às pessoas que não têm declaração de imposto de renda. Então, eu creio que através das igrejas e outros movimentos de solidariedade que nós temos aqui, inclusive na comunidade brasileira, nós temos que nos preocupar em ajudar essas pessoas que estão provavelmente perdendo o emprego e não vão receber o apoio público. Você levantou uma questão bem importante, que é do indocumentado aqui, que vai estar fora dos planos gerais de apoio do governo nessa fase crítica.
O OMS está recomendando, inclusive, que as pessoas tomem muito cuidado com os refugiados, porque os governos podem querer cuidar melhor da população local, de quem está regularizado, agora eles também podem ser um foco de doença e ter a questão humanitária que está muito bem colocada, né? A gente já tem informações de brasileiros, por exemplo, se ajudando, né, através de alimentação, porque muita gente fica sem emprego agora, até porque eram empregos precários, né, e restaurantes fecham, lojas, comércios, aqueles trabalhos que normalmente estão feitos por alguém que está irregular, né? Você tem toda a razão. Acho que esse é o tema mais sério que a gente tem que enfrentar aqui. Nós temos visto uma solidariedade muito grande entre os brasileiros e da população em geral, não apenas de brasileiros, a própria população americana, buscando as entidades que estão se organizando para prestar esse auxílio. Porque também é muito difícil, e nós entendemos isso, que o governo se disponha são 26 milhões de pessoas não regulares nos Estados Unidos. Então, são quase 10% da população do país. E como chegar a essas pessoas é mais difícil, porque eles não constam dos cadastros, eles não têm fichas, etc. Então, agora é realmente uma ação humanitária que tem que ser ampliada entre os originários de cada país e aqueles que estão aqui, mesmo que de forma irregular, para solucionar. Fora o fato que você falou, e é muito sério, essas pessoas, se não assistidas, inclusive em termos de saúde, podem ajudar a espalhar a doença, mesmo sem o querer, porque eles não tendo essa ajuda, eles não têm nem a quem recorrer. Foi aberta aqui a alternativa, todas as pessoas, independente do seu status, eles podem e devem relatar o seu caso e receber assistência médica nos locais. A questão é dar coragem a essas pessoas de enfrentarem essa situação, sabendo que estão irregulares e temendo, de repente, uma futura retaliação. Exatamente, depois que passar a crise, né, provavelmente entram na lista dos que podem ser até expulsos do país. Mas é isso, Carlo Barbieri, eu quero agradecer muito a sua participação. Carlo, que é economista, analista político e presidente da Oxford Group. Carlo, muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado para você, obrigado pela oportunidade. Conte sempre conosco. 15 horas e 42 minutos.